Tantos casos recentes que estamos acompanhando, Tardelli, o combate ao racismo se tornou um dos principais desafios do futebol mundial e a gente vê ali nessa cena do lado de campo o combate ao racismo, mas parece que não combinaram com todos os espanhóis, né? Porque dobram a aposta a cada momento, dobram a aposta alguns setores, né? Algumas pessoas na Espanha. Muitos setores, inclusive, a gente já comentou aqui, ligados a grupos extremistas. O problema do racismo, ele está atingindo um nível assim explosivo no mundo, né? A Espanha parece, e me perdoem aqui os espanhóis, não quero fazer nenhuma generalização, longe disso, mas a Espanha, como o Brasil, possui graves problemas que que se agravam a cada dia com a questão dos refugiados do norte da África, né? Que causam um desequilíbrio na sociedade, aquela sociedade estratificada europeia que a gente conhecia até os anos 70, 80, que né, é essa sociedade que se manifesta dessa forma racista, dessa forma de ódio, é o discurso do ódio, é o discurso do ódio sendo vivido. Eu estava vendo aqui, enquanto a matéria se passava, que há testemunhas que viram o fato e diziam que ele estava realmente com a banana. Sim, a TV Globo tem, eu acho que o Sport TV, se eu não me engano, o canal responsável, conseguiu gravar a banana, eu vi a imagem, a banana estava no bolso dele. Ou seja, ele foi de casa preparado para isso, ele foi pronto para fazer esse tipo de situação. Porque não é algo que... Ele não pegou alguma coisa que estava ali. Ele já... Eu sempre gosto de botar o supostamente porque a gente não tem ainda a imagem dele fazendo esse gesto. Existe uma denúncia, existe que parece muito contundente, porque a gente vem acompanhando os fatos na Espanha. Existia uma banana dentro do bolso dessa pessoa, existia a agressividade dessa pessoa, mas a gente ainda não tem a imagem dele fazendo esse gesto com a banana oferecendo ao amigo do Vinícius Júnior. Mas tudo, então, supostamente, muitas coisas indicam que eles já foi com alguma coisa imaginada com isso. Né? Ou seja, não é só uma ação espontânea, é uma ação organizada. A figura do Vini Júnior de pendurado, enforcado na ponte, aquela é uma das figuras mais aterradoras que eu vi nos últimos 100 anos aí porque ele é um menino, ele tem 20 anos, ele não consegue ter nada além do que a sua arte para encantar o mundo. Sim, remete aos movimentos de segregação racial. Mas na sua pior forma, na sua forma mais agressiva, mais letal. Né? Eu espero que os governos, a FIFA, a CBF, enfim, que a gente já tome atitudes duras. Assim, olha, se houver alguma ofensa racial, o jogo tem que ser imediatamente interrompido. Acabou. Acabou. Ah, mas tem 100 mil pessoas, só um gritou. Acabou. Acabou. É. Olha, o time que tem uma torcida acabou, vai cair para 18ª divisão, vai desaparecer da gente isso aqui. Ô Tardelli, para quem diz assim que, mas vamos responder em campo com o futebol, não temos que... deixa esse assunto para lá, o esporte é dentro de campo e o assunto social, econômico é outra coisa do lado de fora. Olha, o esporte movimenta economia, o esporte movimenta dinheiro, o esporte movimenta o mercado financeiro, o esporte movimenta esses sites de aposta que estão aí nos desesperando. Né? O futebol movimenta muita coisa além do jogo em si. Ele movimentava o jogo em si, acho que até os anos 30, 40, e acabou. E a partir dessa época não movimentou mais. O esporte hoje é um grande negócio. O futebol é um grande negócio. Esse grande negócio tem que se comportar. E como é que vai se comportar? Aqueles que estão envolvidos, direto e indiretamente, diretores, os dirigentes têm que fazer um curso, têm que mostrar às suas torcidas o desvalor do racismo. Olha, isso é um desvalor. É proibido. Se você fizer isso, o nosso time vai cair para a Série D. Olha, o jogo vai ser interrompido. O time que tiver a torcida com manifestações racistas vai perder os pontos. Né? Não é que não vai deixar mais entrar, porque não entra aquele, entra outro. Sim.
Olha, o desvalor como geral. Geral. E se houver de novo, começa a excluir o time de competições internacionais. A Inglaterra foi excluída durante anos por causa de uma... Dos hooligans. Dos hooligans. Os hooligans, os racistas são muito próximos. Os movimentos extremistas. São movimentos extremistas de ódio, de discriminação, de violência. Sim. Agora, os hooligans atingiram os brancos e foram imediatamente excluídos. Quando os hooligans ou os não hooligans, os racistas, não vão ser excluídos também? É essa questão que a gente tem que colocar isso. Nós temos que criar a cultura do desvalor. Isso é um desvalor. Isso é ruim para nós enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto gente. Você não pode levar o teu filho, você não pode transmitir isso para a tua geração, você não pode transmitir isso para ninguém, ainda que você seja. Mas, Tardelli, não é uma entrevista, eu vou ter que passar para o post, né? Porque aqui é um debate, ele também tem que falar e todo mundo vai falar, mas, Tardelli, criar o desvalor, me parece que no âmbito do discurso se faz, né? Diz assim, não pode, nós estamos envergonhados. Demoraram, e isso criou um problema, demoraram. Mas fizeram, né? Autoridades espanholas, isso é um desvalor. Mas algumas pessoas, e aí me parece alguns grupos extremistas, estão dobrando a aposta. Me parece que eles querem dizer, é um valor. É um valor. E a gente não pode deixar de dizer que o racismo também é uma luta por espaço, né? Muitas pessoas desvalorizam um determinado grupo porque querem estar naquele lugar, querem retirar essas pessoas em um momento em que a gente vem falando de desemprego, de fome, e as pessoas querem que imigrantes, que pessoas negras não estejam naquele espaço porque eu quero ocupar esse espaço. Isso é um fato também. Lu, pegando um pouco da sua fala e dando sequência à fala do Tardelli, gente, eu busquei uma frase que eu li lá no Cívico, um hub de coworking social que eu participo com o Estímulo, um negócio de crédito, e estava escrito assim, é uma frase da Angela Davis, filósofa americana. Muitos de vocês já escutaram. Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa é a postura que o Tardelli fala quando ele fala desvalor. A gente precisa combater isso. Isso vai desde punição a quem comete um ato desse, duríssima, até a sua atitude que está aí atrás das telas, no dia a dia. A sua atitude em grupos de WhatsApp, a sua atitude no que eles chamam, né, Lu, de racismo recreativo. Se fosse para ter alguma coisa de recreação num negócio desse, pelo amor de Deus, gente, chega de piada, chega, sabe? Então, não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. E o que aconteceu no futebol, e não para de acontecer, Tardelli, eu estava até discutindo isso com a minha esposa quando eu lembrei dessa frase, falando com ela esse final de semana, eu falei, bom, mas o que dá para fazer, né? É combater no dia a dia, nas rodinhas, nos grupos de zap, por aí vai, esse negócio de racismo recreativo. Eu não entendo como é que tem algo recreativo nesse ponto, Lu. Eu não sei se você sabe a profundidade da frase da Angela Davis, quando as pessoas falam que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, talvez elas não alcancem a profundidade do que ela quis dizer. Mas o que ela quis dizer é o seguinte... O fato de você não ser racista não faz com que você não acaba obtendo ganhos com o privilégio que o racismo traz para pessoas brancas, entendeu? Então, o fato de você estar numa fila ou num local para disputar emprego com alguém, você é uma pessoa branca, e todos que estão aqui brancos, vão ser privilegiados pelo racismo. E você pode conseguir um emprego mesmo tendo um currículo até inferior a uma pessoa negra. Mas você foi privilegiado pelo racismo. Portanto, não basta você só, eu não sou racista, mas você é privilegiado pelo racismo. Claro. Então, você tem que ser antirracista, você tem que contribuir para tirar esse sistema que acaba te privilegiando. Perfeito. E essa atitude parte de cada um no seu dia a dia. Então, eu queria trazer essa frase que a Lu já complementou muito bem. Eu comecei a estudar e vi sobre ela esse final de semana, foi quando eu li nesse tema junto com a minha esposa, até adiantei um assunto para a Lu sobre mulheres pretas empreendedoras que a gente estava discutindo, né? E dei de cara com essa frase. E aí só uma outra provocação para os jogadores, viu, Tardelli? Quando você fala os próprios jogadores, a própria torcida a punir, eu fiquei pensando,
eu não sei se já fizeram isso algum. A torcida fez um grito racista ou homofóbico, porque isso teve aqui, inclusive no Brasil já. Sim. Sabe que os jogadores iam fazer um pacto? Cruza o braço e para. Não joga mais bola. E essa é a demanda atual, né? É, a gente sabe, viu, Tardelli? Se isso acontecer na torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians parar uma disputa por causa de alguém que fez um grito, esse alguém vai se resolver com a torcida ali na hora. Mas vão corrigir o preconceito dele na hora. Então fica a ideia para os jogadores. Cruza os braços e para. Até a torcida aprender, pelo amor de Deus, Lu. Muito bem, Gabi. Tá desligado Eu tinha colocado no mudo, agora voltei. Falando em Angela Davis, queria só lembrar que eu sempre fico com ela aqui atrás de mim para fazer um merchan da Angela, do livro da Angela Davis. Esse é Mulheres, Cultura e Política, mas também tem Mulheres, Raça e Classe, se eu não me engano. Sim, Raça e Classe. E aqui, Angela Davis, a liberdade é uma luta constante, gente. Só para recomendar aqui para as pessoas que querem encampar a luta antirracista e antimachista para lerem Angela Davis, tá? E comentando o que aconteceu com o Vini Júnior, eu acho que o primeiro caso, assim, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que na Espanha o racismo ele é estrutural e é institucional. Por que eu posso dizer isso? Porque apesar de tudo que aconteceu, toda essa comoção que aconteceu, que até foi divulgada nas redes sociais, reprimenda da FIFA, a Federação Espanhola de Futebol, ela reduziu as penalidades aplicadas àqueles torcedores do Valência. Inicialmente, os 3 torcedores identificados do Valência lá atrás, que ficaram xingando o Vini Júnior, vários xingaram, mas 3 foram identificados, eles tiveram, era uma multa... tinha uma multa aplicada maior, que foi reduzida, agora a penalidade deles eu anotei aqui, é uma multa de 5.000 euros e foram banidos dos estádios por 1 ano. Então essa é a penalidade que eles sofreram, é muito pouco pelo tanto de dor que eles causaram, né, ao jogador e às pessoas negras do país e do mundo, porque a repercussão que isso teve foi horrorosa. O Valência tinha tido uma penalidade de ter apenas um setor dele, não era nem o estádio todo fechado, era um setor do estádio parcialmente fechado por 5 partidas. Conseguiram reduzir para 3 partidas. A multa que o Valência ia pagar, que eu já achava muito pouco, que era de 45.000 euros, foi reduzida para 27.000 euros. Qual é a mensagem que se passa? É que, olha, vamos deixar para lá, não foi tão grave assim. Não adianta, gente. Se a gente quiser combater o racismo, precisa pegar no bolso das pessoas. As penalidades têm que ser aplicadas. Não é para falar, olha, vai ter uma penalidade, depois entra com recurso e já ameniza as coisas, entendeu? Como eles estão fazendo lá na Espanha. Então, no caso desse funcionário que foi visto com essa atitude extremamente criminosa, a primeira coisa que tem que fazer é verificar, aplicar uma penalidade, sanção disciplinar, demissão, né? Lógico, com direito à ampla defesa, até porque a Lu bem falou aqui, a gente está no supostamente, né? Então, vamos ver, precisa verificar, dar o direito a ele de ampla defesa, mas o time tem punição, se for comprovado que realmente ele fez isso, vai ter que ser demitido, né? E ser também responsabilizado criminalmente. Mas eu acho que é preciso que a gente tenha atitudes concretas, como o Poit falou lá no começo, olha, atitudes concretas de combate ao desmatamento, a Samantha também falou, atitudes concretas de combate ao racismo. A multa tem que ser alta, penalidade, prisão tem que ser cumprida, né? Não dá para ficar passando pano para racista, não, gente, é isso. Eu fico revoltada só de comentar aqui, tá me dando um negócio. E até o fato deles ainda não terem divulgado as imagens das câmeras de segurança, até esse atraso, né, Samantha, já nos mostra o descaso com a questão. A questão é extremamente grave, né? É triste. E no momento em que a gente está fazendo uma luta contra o racismo, né, um jogo todo simbólico nesse sentido, isso ocorra atrás dos portões. É claro que se isso efetivamente, né, e você tomou esse cuidado, supostamente aconteceu, isso tem que ser penalizado. Mas eu continuo insistindo, Luciana, que a gente precisa de uma educação antirracista. Ou seja, qual é o treinamento das pessoas que estão no estádio para combater o racismo? Como é que um técnico lida, por exemplo, no caso do seu time,
face a uma atitude racista? Como é que um professor, numa sala de aula, verifica uma piada ou algo que tenha conotação racista? Como é que ele aborda essa questão com seus alunos? Como é que a gente educa para que essas atitudes não venham a ocorrer mais? Como é que a gente forma uma rede de apoio para esses jogadores e para essas pessoas que são vítimas do racismo? O que a gente, enquanto sociedade, no treinamento das profissões, eu nunca vi, não é abordado uma questão antirracista. Como é que eu, como professora, devo me portar? A Gabriela é professora também, e eu te digo, eu não tenho esse treinamento. Eu vou por uma intuição, mas eu não sei se eu estou combatendo da maneira correta, por exemplo, um possível caso de racismo dentro de uma universidade. E eu acho que isso é um assunto que a gente tem que discutir na nossa formação, como advogados, como professores, em todas as profissões, inclusive no ambiente de esporte. Isso tem que vir desde as escolinhas de base, não é? Até os grandes jogadores, para que atitudes como essa não ocorram mais. Aí acho que assim, efetivamente, a gente vai ter atitudes antirracistas desde a base, né? Porque isso que a gente está comentando aqui, Luciane, que você explica muito bem, não é de conhecimento de todos. Não é? O que é ser antirracista? Né? Como é que eu tomo uma postura antirracista e não apenas, não sou racista e ficar numa omissão? Isso é algo que a gente tem que explorar também, né? Por isso que a gente sempre briga para não ter uma forma de minimizar a dor do outro e a dor das pessoas negras que sofrem com racismo, que sempre tem alguém para dizer que não foi bem assim, especialmente quando a gente tem um amigo que fez ou uma pessoa próxima que acabou cometendo racismo, e aí pessoas brancas se protegem muito nessa hora, porque elas dizem logo, não foi bem assim, não foi isso que ele quis dizer, né? Então, por isso que a gente tem que exigir ou pedir e exigir mesmo de pessoas brancas que elas sejam de fato antirracistas e não se protejam na hora que alguém próximo cometa o racismo. Tardelli pediu para falar. Sim, eu gostaria só de dizer uma coisa, e falo principalmente para as pessoas brancas. Leiam um livro de uma pessoa que eu adoro, que é muito próxima de mim, eu tenho até... É muito difícil falar dela, até porque eu tenho um envolvimento pessoal familiar com ela, que é o Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro. Para que você possa entender, cabeça de pau... É um beabá, né? O beabá da destruição que é o racismo, da desconstrução individual, da humilhação secular que o racismo impôs e que você diz tão irresponsavelmente quanto fala, que não foi bem interpretado, que era só uma piadinha, que não foi bem isso, que eu tenho amigos negros, que eu já namorei uma mulher negra, que eu até acho as negras lindas. Para você não mais afirmar essas imbecilidades e ser menos, pelo menos, menos racista naquilo que você já é. Nós temos que diminuir isso. Você tem que lutar contra o teu racismo, contra aquilo que está dentro de você. Não é fácil, querido, mas é possível você reconhecer que você está errado, que o que você transmite para o seu filho é errado, que o que você, quando você chega na escola particular, privada e vê aquelas crianças brancas lindas, todas maravilhosas, e vê isso como um valor cultural, não é um valor cultural, é um grave problema de desigualdade social. Você, quando vai passear no shopping, você não vê pessoas negras fazendo compras, as pessoas negras trabalhando na limpeza, na segurança. Isso é um grave problema cultural. Se chama teste do pescoço. Social. Teste do pescoço, é só olhar para o lado, minha gente. É só olhar para o lado. Leiam Pequeno Manual Antirracista da minha querida Jamila Ribeiro. Não é caro, é baratinho, que vocês vão ter muita coisa lá para aprender.